Então, estava pensando uma coisa, queria te contar. Uma ideia, assim, porque eu estava olhando para aquele monumento das bandeiras, sabe, que tem no Parque do Ibirapuera. Eu estava olhando que ele é uma espécie de linha, né, de fila, o empurra-empurra, uma linha que vai da ponta do nariz dos cavalos até o último índio que está empurrando uma canoa. Então, você tem um último índio que empurra a canoa e uma linha que vai desse finalzinho até a ponta do nariz do primeiro cavalo que aponta para frente. Tem um eixo aí, né? E esse eixo, se a gente expande essa linha, esse eixo vai do litoral, da região de Santos, mais ou menos, até o interior, passando pelo centro-oeste, Brasília, e chegando no norte do Brasil. Então, tem uma coisa muito louca, assim, que é o eixo da escultura refaz o trajeto dos bandeirantes do litoral do Sudeste, subindo a serra e indo em direção ao interior. E eu acho muito curioso que aquela estátua fique ali, naquela região do Ibirapuera, sabe? Porque aquilo era uma várzea, era um charco, era um lugar difícil de percorrer. Então a minha sensação é que aquela pedra é um negócio que empacou ali e ficou. E ficou de um tal jeito que virou uma espécie de feitiço. E como é que a gente faz para lidar com isso, né? Como é que a gente faz? O que a gente faz com esse feitiço? Com esse negócio que está preso ali? Sabe, eu fiquei pensando que... eu não sei, umas pessoas tentaram colorir aquilo. Eu achei legal. Outras pessoas falam em simplesmente explodir aquela pedra e transformar a estátua do Brecheret em um monte de brita. Acho legal também. Mas eu fiquei pensando outra coisa, porque eu acho que explodir ou colorir não vai adiantar tanto, talvez. Porque, para mim, é como se ali aquilo fosse uma espécie de chinelo virado de cabeça para baixo, sabe? Que dá azar, ou que algo terrível vai acontecer se o seu chinelo ficar virado de cabeça para baixo. E aí a gente vai lá e desvira. Eu acho que é um pouco a mesma coisa. Eu acho que ali tem um feitição que a gente precisa desfazer virando a estátua ao contrário. Mas eu acho que não é de cabeça para baixo. Eu acho que tem que virar ela ao contrário, fazendo o nariz dos cavalos apontar de volta para o litoral, de onde eles vieram. Como se a gente apontasse o vetor da escultura, invertesse o vetor da escultura, invertesse o caminho daquela comitiva, daquele cortejo. Então, virar a escultura ao contrário, fazer ela voltar para o lugar de onde ela veio, ou de onde aqueles personagens vieram, né? E eu acho que isso a gente devia testar isso, para ver se destrava alguma coisa na nossa... não sei. Acho que a gente devia tentar isso. Pode ser bom desvirar esse chinelo aí. E aí fiquei pensando outra coisa também, porque já que a gente vai desfazer a estátua, ou fazer o cortejo voltar para o lugar de onde ele veio, talvez a gente devesse fazer a mesma coisa com aquela região toda em volta. Então eu acho que junto com virar a estátua, a gente devia fazer um projeto urbanístico específico para aquele lugar, que é o seguinte: explodir todas as avenidas, explodir a infraestrutura embaixo e refazer a várzea. Refazer esse lugar de vegetação intersticial, esse lugar em que a passagem do seco para o molhado não é abrupta e as coisas oscilam, e o que está alagado e o que é terra firme muda o tempo inteiro de acordo com as chuvas e os rios e tal. Ou seja, um lugar não controlado. A gente devia restaurar essa condição para aquele terreno. Não, eu sei que isso, sei lá, parece simplesmente um projeto de restauro, no sentido de fazer alguma coisa andar para trás e recuperar suas condições originais. E é isso mesmo, é andar para trás. Mas é que eu acho que nesse caso, refazer a várzea é andar para trás e andar para frente ao mesmo tempo, sabe? Refazer a várzea é talvez recolocar na cidade
um lugar de incerteza, um lugar sem propriedade, um lugar de um tipo de vegetação que foi totalmente demonizada e atacada nos projetos urbanísticos, né, de São Paulo, e porque justamente ela era um lugar anti-higiênico, mas eu acho que essa coisa anti-higiênica tem a ver simplesmente com o seu lugar incerto, um lugar úmido, nem seco nem molhado, ou que oscila entre seco e molhado. E anda para frente também porque um lugar desse poderia ser talvez uma plataforma para a gente testar formas de produção de alimentos de forma mais coletiva, com agroflorestas, etc., que trabalhem esse novo parque, né? Que não é o Ibirapuera desenhado, mas é o parque explodido, que é o parque em que a várzea voltou a dominar aquela região. E aí essas pilhas de detritos, de material explodido das avenidas e da infraestrutura embaixo, asfalto, canos, etc., a gente empilha isso num canto e faz um morro, uma espécie de sambaqui, em memória de todas as pessoas que por séculos e até hoje carregaram e carregam pedra nesse país. O que você acha?